A cidade de Rua Verde desapareceu de uma só vez, do dia para a noite. Foram encontradas panelas ainda no fogo, uma arma disparada no chão da prefeitura e uma mensagem no quadro que não fazia sentido algum. Tudo isso aconteceu lá em 1923. Tem um problema com essa história. Já vamos falar desse problema já. Mas primeiro vamos citar o que supostamente aconteceu. A história se inicia assim. Em 5 de fevereiro de 1923, um vilarejo vizinho a Rua Verde, que ficava lá próximo à Amazônia, viu que o barco de suprimentos não tinha atracado aquele dia, o que era raríssimo, pois todo santo dia eles recebiam mantimentos, eles dependiam daquilo para tudo, para comer, para viver e para poder fazer as suas negociações. Mesmo estranhando, o pessoal decidiu esperar um pouco para ver o que acontecia e durante esse período o pessoal cansou de esperar, pegou uma canoa e decidiu seguir rio acima até Rua Verde. E quando eles chegaram lá, não estavam preparados para o que iriam encontrar, pois a cidade estava completamente vazia. Tudo estava no lugar, como se as pessoas tivessem simplesmente desaparecido. Ao adentrar mais profundamente na cidade, eles perceberam que o caso era ainda mais perturbador, porque eles viram panelas ainda quentes no fogo, mesa posta no chão da prefeitura. Havia um revólver com cápsulas deflagradas, só que não havia nenhum buraco de bala, então aquilo não fazia sentido. Seguindo para a pequena escolinha do município, eles viram que havia uma frase no quadro que eles não identificaram qual era o sentido dessa frase, que era a seguinte: não tem forma, mas todas têm forma. E concluindo disso, você pode perceber que ninguém ali entendeu nada e até hoje não se sabe ao certo o que aquela mensagem queria dizer. E esse foi o início do mistério que começou a ganhar forma e volume. Agora pensa comigo, como é possível uma cidade inteira sumir da noite pro dia e a única pista que você tem é uma frase bizarra que ninguém compreende? É lógico que isso vai explodir um mistério. Décadas depois isso virou uma lenda na internet, onde todo tipo de teoria para o que tivesse acontecido ali, desde abduções alienígenas, ou um buraco negro que engoliu a cidade, encontro entre dimensões, revoluções, ou qualquer outro caso que pudesse dar corpo àquela teoria. Só que a verdade é que ninguém nunca checou o fato para ver o que realmente aconteceu ali. Só que tem um detalhezinho que muda tudo, algo que muitas pessoas não perceberam e que faria toda a diferença dali pra frente. Ninguém no Brasil nunca tinha ouvido falar em Rua Verde, nunca ouviram falar disso, nem vizinhos, nem comunidades, nem o IBGE, não existe nenhum registro de Rua Verde, para falar a verdade. Até o nome em si é complicado, porque ele não é um nome brasileiro e também não é tupi, então o que seria isso? Porque não faz sentido numa cidade com 600 e tantas pessoas sumir do dia para a noite e você não ter um registro policial, você não ter um anúncio no jornal, você não ter nenhum documento oficial falando disso, nenhum. Então, procurando o registro dessa história, foi possível concluir que essa cidade Rua Verde, na verdade, nunca existiu. A história se trata de um conto inglês que foi traduzido e adaptado para a realidade do Brasil, a forma que se encaixasse com a cultura local. Colocou-se então data, nome e o caso virou lenda, como se tivesse sido algo real. E como o mistério sempre povoa muito bem a cabeça do ser humano, esse caso para muita gente tinha que ser real. Ele foi tratado como uma verdade absoluta, apesar das pessoas que acreditarem nunca irem atrás de um único fato para ver se aquilo realmente condizia com a realidade. E quando você acredita em alguma coisa com muita fé durante muito tempo, é doloroso demais para a pessoa admitir que estava errada. Então ela prefere continuar acreditando na mentira ao invés de aceitar a verdade. Outra coisa que pegou também é a frase misteriosa no quadro, porque em cada lugar ela ganha uma adaptação diferente, ela tem tons diferentes para cada lugar que você vai. Em português é de um jeito, em espanhol é de outro, em inglês é visto de outra forma. Cada pessoa que replica essa frase, ela põe um ponto a mais nesse conto. A verdade é que muito provavelmente essa história começou com algo muito menor, e aquele que contava e passava adiante colocava algum detalhe a mais, como as panelas no fogo, posteriormente talvez a arma na prefeitura e, para finalizar, mais posteriormente ou antes, dependendo do caso de quem contou, a mensagem no quadro, porque o conto inicial em si talvez não pareça tão fantástico para a pessoa que está ouvindo,
e ela acrescente mais detalhes para tornar a sua história um pouco mais incrível para o seu ouvinte. Mas não é porque essa história não é verdadeira que não aconteceram casos de cidades que sumiram da noite para o dia. Port Real, na Jamaica, era o porto mais rico do Caribe. Em 1962, um terremoto levou aquela região literalmente para o fundo. Metade da cidade ficou submersa. Relique, na Grécia, foi engolida por um tsunami em 373 a.C. Isso foram cidades reais, com nome, com mapa, com ruínas. Mas o caso de Rui Verde, a gente não tem um registro oficial. Mas a pergunta que fica é por que essa história colou tanto? A verdade é que ela colou tanto porque ela tem tudo que o público gosta. Um mistério, uma pista difícil de decifrar, um cenário isolado, e o ser humano gosta de acreditar no mistério. Então, quando uma história dessas aparece, se ela for convincente e bem contada, as pessoas tendem a compartilhar sem saber da veracidade e sem procurar fatos que as confirmem ou as neguem. E por que eu tô trazendo essa história aqui? É porque muitas vezes a gente compartilha fatos que na verdade não são fatos. A gente não checa as informações, a gente simplesmente passa para frente como se aquilo fosse uma verdade. Se eu tivesse ouvido essa história na época, com certeza teria acreditado, porque, como eu disse, ela tem todos os elementos que a gente gosta. E o que eu ia gostar muito mesmo nesse momento é se você deixasse um like, se inscrevesse no canal e ativasse o sino para não perder mais nada. Mas pensa só comigo, a Rui Verde, do jeito que ela é, como lenda, ela existe. Ela está viva lá na cabeça de milhões de pessoas. E pasmem, essa história já foi contada em 10 idiomas diferentes. Ela já virou vídeo post, threads e memes. Então, ela é real, só não é do jeito que a gente acha. Ela é uma cidade fantasma, só que fantasma é a história em si. Agora me diz aqui nos comentários, você já tinha ouvido falar na história da cidade de Rui Verde? Se ouviu, você acreditou nessa história? Ou você é do time das pessoas que sempre desconfia de tudo que ouve? Porque se eu tivesse ouvido essa história alguns anos atrás, certamente eu teria acreditado nela que nem um pato. Agora, se curtiu o vídeo, ajude o canal. Deixa um like, comenta, compartilha e ativa o sino para não perder mais nada. Até um próximo vídeo.